Bom dia, gente. Sou Cristiano Scartazini, médico, cirurgião plástico, e hoje na nossa coluna do Clique RDC eu vou falar um pouquinho sobre cirurgia plástica após a gestação. Todos sabemos que a gestação é um momento único na vida da mulher, né? Ele deve ser aproveitado desde o início até o final da amamentação, né? Porém, a gente sabe que a gestação ela traz algumas alterações no corpo feminino, que muitas vezes o corpo que a mulher tinha antes da gestação ele não volta a ser o mesmo. Algumas pacientes têm uma genética boa ou que se cuidaram bem tanto antes, prepararam para a gestação, fizeram cuidado antes, durante e depois da gestação, elas vão sofrer um pouquinho menos essas alterações. Mas não há paciente que não sofra um pouquinho com a gestação na imagem corporal, tá? Então, eu queria mostrar para vocês quais são as partes do corpo feminino que mais sofrem durante a gestação. Geralmente, o abdômen, as mamas e membros inferiores são as áreas que mais sofrem, tá? O que a gente pode fazer? Alguns cuidados que a gente pode ter, a mulher ela sofre um pouquinho menos ou que tenha menos alterações pós a gestação, tá? Primeira delas é um controle de peso. Às vezes você fazer um controle de peso e operar com um peso próximo ao ideal vai fazer com que você sofra menos, tá? Então alguns cuidados podem ser tomados para que os efeitos da gestação não sejam tão prejudiciais ao corpo feminino, tá? O primeiro deles é o controle de peso. A paciente que se programa para ter um filho, que opere próximo ao peso ideal, com certeza ela vai sofrer um pouquinho menos. Outra coisa, aquela história de agora vai ter que comer por 2, isso é totalmente equivocado, tá? Porque o ganho de peso excessivo, ele nada ajuda no desenvolvimento da criança e ele só traz malefícios para a paciente, para a mulher. Outra coisa que pode ser feita é o uso de cremes para evitar estria. Com a expansão abdominal devido ao aumento do útero, fibras elásticas elas são rompidas, isso gera temidas estrias, tá? Existem hoje vários cremes já que ajudam na prevenção, que podem ser usados na gestação e que não prejudicam o bebê. O que mais é importante que a gente deve saber, que é uma coisa que muitas mulheres às vezes abandonam o aleitamento logo no pós-gestação, que é muito importante, porque o aleitamento materno, ele além de ter inúmeros benefícios para o recém-nascido, agora para a mamãe, o que acontece? Ele consome muita caloria, tá? O aleitamento materno consome muita caloria, então vai fazer com que essa mamãe aí, ela consiga perder peso mais rápido, voltando com o corpo dela anteriormente à gestação, tá? Além disso, o aleitamento materno ele libera hormônios que fazem com que o útero, o volume uterino, ele diminua mais rápido, dando tanto efeito do pós-gestacional, daquele inchaço abdominal e tal. Então consegue diminuir mais rápido o volume abdominal. Agora eu quero mostrar para vocês aqui algumas imagens das alterações mais comuns que ocorrem no corpo feminino com a gestação, tá? No abdômen, quais alterações são comuns? O acúmulo de gordura na região do abdômen, região dos flancos, tá? Presença de estrias, tá? Bastante estrias, uma flacidez exagerada de pele, tá? Isso aqui são alterações bem comuns, tá? Você vê que ela perde a cintura, tal. Isso aí ocorre porque, além de todas as alterações de flacidez, a sua paciente tem uma diástase dos músculos retos abdominais, que são mais ou menos isso aqui, ó. O que acontece? Isso aqui antes da gestação, o músculo reto abdominal ele está juntinho, tá? Ocorre a gestação pelo aumento uterino, ocorre um afastamento desse músculo e a mulher perde um pouquinho da cintura, tá? Isso aqui tudo pode ser corrigido na cirurgia, tá? Outras alterações comuns que acontecem são alterações na mama, tá? A mama sofre uma hiperpigmentação, ela sofre uma ptose, a areola começa a olhar para baixo. Isso aí tudo a gente consegue corrigir com a cirurgia, tá? Outras alterações bem comuns são nos membros inferiores. O glúteo sofre muito, ele sofre uma queda, ptose, acúmulo de gordura em culote, são alterações bem comuns de acontecer. Então, quanto às cirurgias mamárias mais procuradas, elas estão aqui assim, ó, colocação de prótese. Geralmente é necessário realizar uma mastopexia com prótese. O que é a mastopexia com prótese? A gente faz uma retirada de pele, reposiciona a areola no centro da mama e inclui a prótese, tirando um pouquinho de excesso de pele, tá? Outra cirurgia bem comum, a mais comum delas é a abdominoplastia, tá?
Então esse acúmulozinho de pele que fica, essa flacidez exagerada pós-gestacional é corrigida com a abdominoplastia. Sempre que se faz abdominoplastia numa pós-gestacional é realizada a aplicatura do músculo para dar mais uma cinturada. Algumas pacientes é necessário também você complementar a abdominoplastia com a lipoaspiração de flancos. Assim você consegue dar um contorno corporal mais bacana, dando uma cinturada e devolvendo à mulher aquele corpo que ela tinha antes da gestação. Essa gordura que é lipoaspirada, muitas vezes ela pode ser recolocada em outros lugares, onde o glúteo é o principal deles, onde você melhora o volume, contorno e flacidez. Quando que a gente pode operar uma paciente que gestou, tá? Então, geralmente, espera-se 6 meses após a gestação, tá? Para quê? Para que a mulher tenha aqueles picos hormonais que ela tem durante a gestação, tudo tenha voltado ao normal, o edema pós-gestacional tenha voltado ao normal, tá? Em casos de mama, a gente espera 6 meses, de 4 a 6 meses após ela parar de amamentar, para que o estímulo da cirurgia ele não estimule uma nova lactação. Há pessoas que fazem cirurgia plástica junto à cesariana. Minha opinião, eu sou totalmente contra, tá? Porque eu acho que o corpo ele tem que voltar ao normal naturalmente e após isso a gente consiga fazer uma correção adequada. Muitas vezes, se você for operar a paciente logo após o período gestacional, você pode ter exageros em retirada de pele, exageros em outras coisas, sem falar no risco aumentado de trombose, embolia, essas coisas. A dica que eu posso deixar para vocês, então, que o mais importante é você cuidar na gravidez, tá? Cuidar o excesso de peso, hidratar sempre a pele, ter uma boa alimentação, porque quanto menos você tiver mudança no seu corpo durante a gestação, pós-gestacional, menos procedimentos cirúrgicos ou estéticos podem ser feitos. Então, assim, essas aí são as dicas que eu posso dar. Não comer por 2, tá? Dieta balanceada, o seu obstetra, o seu nutricionista pode te orientar sobre isso. Prática de exercício físico durante a gestação é muito importante e sempre hidratar bem a pele para evitar as temidas estrias, certo, gente? Qualquer dúvida, só entrar em contato, a gente está à disposição para tirar qualquer questionamento que vocês possam ter, certo? Um abraço, tudo de bom.